Galera, bom dia a todos, né? Possamos ter aí uma boa sexta-feira para todo mundo, boa aula para vocês. Gente, abram aí na página 147, né? Vamos à correção aí, eu passei essa atividade para vocês para a gente finalizar esse assunto aqui, né? A gente viu aqui esse assunto que fala um pouquinho sobre algumas transformações na Europa, né? Fala um pouquinho ali sobre o Império Francês, né? A Terceira República Francesa, fala sobre a unificação da Alemanha e da Itália, que são assuntos importantíssimos aí, né? Que nos leva mais à frente, nos levaria à Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Que é a unificação desses dois países bem tardiamente, né? A Alemanha e a Itália se unificam no século XIX, 1870, 1871, né? Enquanto que outros países da Europa já haviam se centralizado suas monarquias bem lá atrás, século XV, XVI, né? E a Alemanha e a Itália estão se unificando aí já no finalzinho do século XIX. Então, são processos importantes e vamos aí à atividade, né? Então, página 147, acompanha e observa aí as respostas, beleza? Vamos aqui. Primeira questão, sistematizar, né? São 6 questões, vamos aí no sistematizar. Você tem aí, quais fatores fizeram eclodir a Revolução de 1830 na França, né? Vamos lá, anota aí, né? Os fatores foram medidas repressivas tomadas pelos ultrarrealistas e, consequentemente, por Carlos X. Então, repetindo, os fatores foram as medidas repressivas tomadas pelos ultrarrealistas e, consequentemente, por Carlos X, né? Ponto e vírgula, coloca assim: as indenizações recebidas pelos aristocratas que tinham perdido suas propriedades durante a Revolução de 1789, a dissolução do parlamento e o estabelecimento de um censo eleitoral que beneficiou poucos. Então, repetindo, os fatores foram as medidas repressivas tomadas pelos ultrarrealistas e, consequentemente, por Carlos X. As indenizações recebidas pelos aristocratas que tinham perdido suas propriedades durante a Revolução de 1789. As indenizações recebidas pelos aristocratas que tinham perdido suas propriedades durante a Revolução de 1789, a dissolução do parlamento e o estabelecimento de um censo eleitoral que beneficiou poucos, a dissolução do parlamento e o estabelecimento de um censo eleitoral que beneficiou poucos. Beleza? Anota, ponto, vou comentar agora, né? Na verdade, o que é que você tem aí? Você tem aquele período ali de Carlos X, que foi um período repressivo, né? Foi um período de medidas repressivas e autoritárias. Isso vai descontentar o povo francês, né? E o benefício que ele deu a poucos, né? Principalmente aos aristocratas ali, foram dadas indenizações a esses aristocratas que para Carlos X tinham perdido injustamente suas terras lá durante a Revolução, a famosa Revolução Francesa de 1789. Então, essas medidas em um sistema político que beneficiava poucos, né? Nem todos tinham ali direitos políticos. Isso vai fazer com que exista aí essa revolução de 1830, né? Que vai levar a França a um novo momento político. Então esses são os problemas aí, né? A repressão, o autoritarismo de Carlos X, né? As indenizações pagas aos aristocratas, ou seja, o que são aristocratas? São aqueles são uma pequena parcela ali da elite, né, que tem terras, que possui terras, né? Essa galera foi beneficiada além da questão dos direitos políticos que foram para poucos. Então isso tudo vai levar a essa Revolução de 1830, beleza? Segunda questão aí, ó. Como a Revolução de 30 repercutiu em outros países? Anota aí, ó.
A Revolução de 30 refletiu na Bélgica, que se libertou da Holanda, e no Brasil, onde Dom Pedro I foi obrigado a abdicar do trono. Então, repetindo, a Revolução de 1830 refletiu na Bélgica, que se libertou da Holanda, e no Brasil, onde Dom Pedro I foi obrigado a abdicar do trono. Ou seja, aquelas ideias lá de maiores direitos políticos, né, de menos autoritarismo, que era uma ideia da Revolução de 30, ela acaba se espalhando por alguns países, não só na Europa, mas inclusive aqui no Brasil, né? Existia aqui um sistema bastante autoritário com um poder chamado poder moderador, né? O Brasil tinha os três poderes e acima desses três poderes você tinha o poder moderador, que era um poder de Dom Pedro I. Então isso levava a um autoritarismo. Dom Pedro I ele dura muito pouco tempo no governo, no Império, no Primeiro Império, justamente por ser muito autoritário. Então, todas essas ideias da França que sempre se espalhou muito, desde a Revolução Francesa, sempre que acontece algo na França, outros países levam como exemplo, né, a Bélgica, por exemplo, se liberta da Holanda, né, que eram os chamados Países Baixos, né, que é a Holanda, Bélgica e Luxemburgo, eles acabam se separando nesse momento. A Bélgica acaba se separando justamente indo nessa onda da França de 1830. Então, ó, a Revolução de 1830 refletiu na Bélgica, vírgula, que se libertou da Holanda, vírgula, e no Brasil, onde Dom Pedro I foi obrigado a abdicar do trono. Beleza? Vamos aí, terceira questão. Como se caracterizou interna e externamente o governo de Napoleão, de Luís Napoleão, né? Que é o chamado Napoleão III, certo? Vamos lá. Seu governo definiu-se por autoritarismo político, desenvolvimento econômico da burguesia e realização de grandes obras públicas. Então coloca aí, seu governo definiu-se por autoritarismo político, vírgula, desenvolvimento econômico da burguesia e realização de grandes obras públicas. Beleza? Ponto, segmento. Napoleão atuou nas lutas de unificação na Itália e no Congresso de Paris. Apoiou o arquiduque austríaco para se tornar imperador do México e promoveu a expansão colonialista. Colonialismo que a gente vai ver. Então, voltando, repetindo. Seu governo definiu-se por autoritarismo político, vírgula, desenvolvimento econômico da burguesia e realização de grandes obras públicas. Ponto. Napoleão atuou nas lutas de unificação da Itália e no Congresso de Paris. Apoiou o arquiduque austríaco para se tornar imperador do México e promoveu a expansão colonialista. Então, ponto segmento, botar Napoleão atuou nas lutas de unificação da Itália e no Congresso de Paris apoiou o arquiduque austríaco para se tornar imperador do México e promoveu a expansão colonialista. Beleza? Ponto, finaliza aí. Então são esses dois pontos, né? Uma atuação interna, né? Uma atuação interna, que é aquela atuação de ser mais autoritário politicamente, né? De desenvolvimento da burguesia, ou seja, um investimento em industrialização, e também a questão de realização de obras públicas. Isso foi até importante para ele, até porque isso comparavam ele ao seu avô, né, que é o Napoleão mais famoso, né? Então você tinha o seu avô, não, seu tio, né? Napoleão, na verdade, o grande Napoleão é tio de Napoleão aí, desse Napoleão que a gente está citando aí. Beleza? Então você tem essas características aí muito importantes, beleza? Fechando. Olha aí, no quarto ele diz assim: o texto a seguir apresenta alguns acontecimentos relacionados à Comuna de Paris. Reescreva no caderno preenchendo as lacunas para completá-lo. Eu vou dar aqui só as lacunas, né? As palavras para vocês completarem, certo?
A primeira palavra é dos burgueses, né? O exército dos burgueses, né? O segundo quadro aí vai ser Guarda Nacional, certo? Daqui a pouco eu volto para vocês com todas as palavras. Eu volto com o quarto, quinto e sexto, beleza?